Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Eu sou Rodrigo Farias, estão aqui comigo Érica Cristina Olá, gente, um prazer estar aqui novamente. e também o Eric Pacheco. Oi, pessoal, então vamos para mais um podcast. Bem, hoje teremos um episódio um pouquinho diferente dos últimos e vou começar com a citação de um pastor americano do início do século XX, Henry Emerson Fosdick, que escreveu num livrinho muito bom chamado O Sentido da Fé, que ele diz o seguinte: o homem não pode viver sem a fé, porque lida não somente com o passado que pode conhecer e um presente que pode ver, mas também com o futuro em cujas possibilidades ele tem que acreditar. Um homem não pode evitar olhar à frente enquanto vive sua vida, da mesma forma como não pode evitá-lo ao lançar seu barco ao mar. Em um caso, como no outro, a sua direção é determinada pelo que ele pensa estar à sua frente. No Espiritismo, e não só nele, fala-se muito de fé, em especial da fé raciocinada. Mas o que exatamente seria ela? Uma mera aceitação de crenças específicas? Uma qualidade do espírito? Esse não é um assunto em que haja propriamente especialistas para entrevistar. Então nós, da equipe do Horizonte Espírita, decidimos fazer um episódio à moda antiga, batendo um papo mais livre entre nós sobre como entendemos a fé à luz de nossas próprias leituras e reflexões. Ao fim, queridos ouvintes, esperamos ter provocado vocês a tecerem suas próprias reflexões sobre o tema. E se quiserem compartilhá-las conosco, fiquem à vontade para nos escrever nos contatos que daremos ao final do episódio. Vamos lá, gente. Quem quer começar? Então, eu posso começar falando. Acho que eu vou me basear em Kardec. Eu acho que o texto principal sobre isso é do Evangelho segundo o Espiritismo: a fé transporta montanhas, não é? Que Kardec pega a passagem de São Mateus que fala, não é? Que usa essa metáfora, né? Do transpor montanhas, né? E ele começa dizendo, né, que a fé pode ser entendida no sentido da confiança nas próprias forças que o homem tem, né? E também na confiança de realização. Então, nesse sentido, a fé seria algo que um ateu poderia ter, né? A fé nesse sentido da confiança, né? Mas normalmente a gente entende a fé no sentido de uma crença, né? Em algo espiritual, enfim. E lá Kardec introduz o conceito de fé raciocinada, né? Ah, não no sentido de uma fé que você tem previamente e depois tenta justificar, né, como um dogma, mas uma fé que você raciocinou para chegar até ela, né? E ele diz, né, a fé inabalável só a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade, né? Então, essa é a fé inabalável, a fé raciocinada, né, que ele contrapõe à fé dogmática, a fé cega, não é? Que não não avalia a questão pela razão, né? E tem outros textos onde Kardec ele e os espíritos falam da fé, né? Na Revista Espírita, por exemplo, de 1851, de abril, ele fala, tem um texto que cita a concordância da fé e da razão, né? E em outros textos, né? Mas essa tentativa, né, de colocar uma fé raciocinada, me parece que já vem desde da, da filosofia, né? O próprio na patrística, Santo Agostinho tentava conciliar fé e razão se baseando em Platão, né? Depois na escolástica, Tomás de Aquino com Aristóteles, né? Então eles se baseavam nas filosofias gregas para tentar fazer essa ponte entre fé e razão, né? Que é bem interessante, né? E Kardec diz que a fé é a mãe, né? Tem até uma frase aqui que é da Revista Espírita de 1866, né? Que ele disse:
sobre a fé. Sou a irmã mais velha da esperança e da caridade. Chamamos fé. Então, a fé, ela conduziria a outras virtudes, né? A caridade, a indulgência, né? É lógico que um ateu também ele pode ter caridade, ele pode ter a indulgência, né? Mas ah, mesmo muitos ateus, você vê que eles têm até uma intuição do porvir, né? Eles trazem dentro deles também a consciência, como Kardec diz, a consciência, a lei de Deus está na consciência. Então, seria isso que eu queria trazer. Muito bacana, Eric. Vou aproveitar aqui só pegar um gancho dessa sua análise a respeito da fé no Evangelho. E aí eu estava lembrando também que tem num outro capítulo, sem ser o da Fé Transporta Montanhas, uma conexão que Kardec fez entre a fé e a caridade, que é no capítulo do Amar o Próximo como a si mesmo. E lá, né, o codificador ele deixa bem claro que a fé é a única, né, sustentação para que a gente consiga vencer os desafios da vida e que a caridade ela é impossível se não tiver fé. Então, os mártires, né, desde a época lá do cristianismo primitivo, quando iam ao circo, eles estavam, né, munidos dessa fé. Muitas vezes a gente consegue manter, digamos assim, um funcionamento social porque, de alguma forma, a gente acredita que algo que foi acordado vai ser mantido. Então, é uma fé, né, na verdade, porque você acredita, às vezes, em coisas que você ainda não vê. E não sei se eu vou pegar já um gancho aqui e trazer um pouquinho uma ampliação, foi a maneira como eu vi, desse assunto no livro Pensamento e Vida, Chico Xavier, né, a psicografia por Emmanuel, que ele, na minha concepção, ele amplia um pouco mais essa visão de fé. Ele faz uma relação, né, também entre o bem e a fé. Ele diz que para que a gente consiga, né, buscar, para que a gente consiga concretizar o bem em nós, precisamos, né, como um elemento indispensável, essa fé, essa perseverança, né, constante. E ele frisa também nesse texto que não é possível a gente plasmar nenhum tipo de realização sem que a gente tenha essa atitude, né, positiva de confiança. E isso acaba fazendo muito conexão até com o que você acabou de falar, né, que é quando você traz, né, esse conceito da fé humana e da fé divina. Então, assim, tanto coisas das mais simples, né, da nossa vida na matéria, até a força para a gente superar as nossas montanhas morais, a fé é indispensável. Então, se a gente não acredita, não é possível, a gente se enfraquece, né? Porque fé, né, tem muito a ver, né, como o Evangelho também traz para a gente, com a vontade de querer. A gente precisa querer. Falando da potência da alma, né, que a vontade impulsiona a gente a querer, né, encontrar, perseverar, enfim. Então, eu acho isso muito bacana, isso é reforçado, né, nesse livro Pensamento e Vida, e a noção que eu falei para vocês, que eu achei interessante, de uma definição de fé mais ampliada nesse livro, é porque tem um texto lá que se chama Fé. Porque eu não sei se todos, né, aí que vão estar ouvindo, os nossos ouvintes, e vocês, se vocês já tiveram oportunidade de ler essa obra, né?
Mas o pensamento e vida é uma cartilha que é usada na espiritualidade para poder preparar aquelas pessoas que vão reencarnar, ter novas oportunidades de retorno, né, à carne. Então, eles passam por um preparo. E aí foi solicitado ao Emmanuel que se haveria algum tipo de instrução para nós que estamos aqui encarnados que pudesse ajudar a gente a fazer melhores escolhas na vida e tal. E aí ele lembrou dessa cartilha, ele fez algumas adaptações e trouxe para nós, né? Basicamente é uma cartilha que traz os efeitos do pensamento, né, dentro de nós e na maneira como isso impacta ao nosso redor. E aí, um dos tópicos, né, que é tratado nessa cartilha é justamente a fé. E essa definição de fé que Emmanuel traz, ele diz que é uma força. É uma força que nasce já conosco, né? Como o Eric falou, né? Ratificando o que traz o Evangelho, é algo que já é inerente à própria alma, né? Como você falou, né, Eric, a questão, até uma pessoa, né, muitas das vezes que se diz ateu, traz, né, em germe ali dentro como se fosse alguma indicação de que algo a mais existe, né? Seria, segundo Emmanuel, uma certeza instintiva na sabedoria de Deus ou na sabedoria da própria vida, né? De repente, quem não acredita em Deus, mas percebe que tem uma sabedoria ali da vida, né? E aí, o que eu trouxe aqui para não me ampliar mais, tá, gente? Que eu achei que estendeu essa visão de fé, é que, segundo, né, esse texto, a fé, ela palpita em todos os seres, ela vibra em todas as coisas. Então, por exemplo, um cristal que é fraturado, quando ele se recompõe, isso já seria ali um princípio de fé. Uma árvore, né, na natureza, quando ela é decepada e ela se refaz ali de alguma maneira confiante, entregue às leis de renovação da natureza, isso já seria também, né, uma manifestação de fé. Então, a fé é vista, né, nesse texto como sendo uma energia usada para desenvolver toda e qualquer operação da nossa existência aqui na Terra. A própria refeição, ele cita que seria um ato de fé, porque é a gente confiar que os nossos órgãos, né, digestivos vão funcionar. Então, tem essa relação, né, bem ampla, que eu achei bem interessante, de todos os reinos da natureza, né? E você, Rodrigo, está aí pensando? Fala com a gente. O que você trouxe aí de reflexão? Eu tô tentando botar em xeque o advogado do diabo, que às vezes eu tenho umas pinimbas com o Emmanuel quando ele toma certas liberdades poéticas. Então, quando você falou, né, da questão do cristal, é bonito, mas assim, cara, ele já ampliou tanto o conceito que já não significa mais nada, assim, ficou uma coisa tão super, né, tão abrangente e assim, eu sempre me bati um pouco com essa questão do conceito de fé, porque eu tenho a impressão de que, na verdade, quando a gente fala de fé, a gente fala de muitas coisas diferentes, né? E acho que é o caso aí, quando ele acrescenta mais algumas. Tem a fé da convicção, né, que eu acho que é o sentido maior do que o Eric estava falando. Tem a fé intuitiva, né? Isso que você falou, eu entendo como assim uma confiança intuitiva, né? De que há um amanhã, quer dizer que você vai continuar existindo. Tem também a questão, que eu acho que é essa que dá problema, né? É que muitas vezes a fé ela é entendida simplesmente como a aceitação de doutrinas específicas, que é o que foi disse no prólogo, né? E aí, para usar uma expressão bem popular, a porca torce pra caramba o rabo, porque existe esse otimismo intrínseco, né? De você, acho que era isso que o Emmanuel quis dizer quando ele falou do cristal, da alimentação, né? Esse otimismo de que as coisas de alguma forma vão dar certo, as coisas que você está aplicando, mesmo que inconsciente, mas que é meio inescapável e tem essa coisa de você. Eu vejo muito, né? Eu gosto por interesse acadêmico, ultimamente tenho acompanhado muito teólogos protestantes, católicos. Mas protestantes são mais fáceis de encontrar por alguma razão.
Deve ter algum viés de seleção meu. Mas a gente ficou discutindo várias questões lá de visão do cristianismo tradicional. E às vezes eu me pego nisso, vendo como às vezes as pessoas elas entendem fé no sentido de fé correta. E como isso gera briga, né? E às vezes gera problemas, às vezes são coisas que são tão simples. Não, por exemplo, quando o Eric leu, né? Mas agora há pouco, a questão da fé ser essencial para a caridade, eu fiquei aqui pensando. Eu acho que eu discordo disso pra caramba, né? Embora esteja lá no Evangelho, né? Porque, de novo, dependendo de como você define a fé, eu não acho que você precisa ter convicção de nada para fazer um ato de caridade. É uma coisa meio. Faz parte da nossa natureza, até instintiva. A gente até sufoca isso, né? Alguém estava me contando esses dias da questão de que crianças, por exemplo, crianças pequenas, que se, por exemplo, digamos, você está perto de uma criança e às vezes ela está vendo que você está fazendo alguma coisa você deixa cair no chão, um grande número delas espontaneamente vai lá e te ajuda. Existe um- uma vontade de ajudar de alguma forma, de cooperar, que não depende de nenhuma convicção intelectual, né? É simplesmente um impulso mesmo. E eu acho que isso não tem nada a ver com convicções intelectuais e tal. As convicções podem atrapalhar, né? Eu vejo alguém deixou cair alguma coisa, mas a pessoa é da outra seita, da outra tribo, da outra torcida organizada, então pode ser que isso me convença a não ajudar. Mas eu acho que o primeiro impulso a gente tem mesmo, é íncito. Se for nesse sentido do instinto, né, aí sim eu concordaria com o Emmanuel, né? E é uma predisposição para um tipo de bem, de alguma forma. E isso é interessante, eu acho bacana. Mas, ao mesmo tempo, eu também me pergunto, né? Eu estava lendo num outro livro, de quem era? Ah, é de um teólogo e um estudioso chamado John Hick. Faleceu em 2012. Ele é bem famoso, assim, entre quem estuda religião, né? Ciências da religião. Estava lendo um livrinho dele chamado Entre Fé e Dúvida, Between Faith and Doubt. Em inglês, né? Não tem tradução, eu procurei, infelizmente não tem. Mas é um livro pequenininho que ele me lembrou Kardec, que ele diz que é para aqueles que não têm religião definida, que simpatizam com certas cores, mas não conseguem aceitar outras. Me lembrei muito de Kardec, né? Falando daquelas pessoas que são materialistas. Faz uma citação que me chocou até, de um filósofo famoso, matemático, o Eric talvez conheça, talvez você também. Ele escreveu muitos livros sobre vários assuntos, que é o Bertrand Russell, né, que morreu em 1970, se não me engano. E em 1910, ele escreveu um livro chamado Misticismo e Lógica. E aí ele era ateu, né? E aí ele fez uma citação que me deixou meio chocado. Ele era assim, um ateu convicto. E ele dizia que assim, você tinha que entender o que isso significava, né? E aí a citação é a seguinte, eu só me estender um pouquinho, mas acho que vale a pena. Ele diz o seguinte, abre aspas, o que significava, né, essa não crença. E ele diz assim, que o homem é produto de causas que não previam o fim que alcançavam, que suas origens, seu crescimento, suas esperanças e medos, seus amores e suas crenças são apenas o resultado de justaposições acidentais de átomos, que nenhum fogo, nenhum heroísmo, nenhuma intensidade de pensamento e sentimento pode preservar o indivíduo além do túmulo, que todos os trabalhos de todos os tempos, toda a devoção, toda a inspiração, todo o brilho do meio-dia do gênio humano estão destinados à extinção na vasta morte do sistema solar, e que todo o templo da realização do homem deve inevitavelmente ser enterrado sob os escombros de um universo em ruínas. Todas essas coisas, se não são totalmente indiscutíveis, estão tão próximas de serem uma certeza, continua dizendo ele, que nenhuma filosofia que as rejeite pode esperar ficar de pé. Somente dentro do andaime dessas verdades, apenas na base firme do desespero inflexível, a morada da alma pode doravante ser construída com segurança. Fecha aspas. Isso é tão horrível que me deixou até chocado que ele abrisse com isso. Mas, por outro lado, exatamente por ser tão horrível, né? Por outro lado, eu achei interessante que ele tenha enunciado de uma forma tão crua a consequência do que é
do materialismo que ele esposava, né? É o contrário de Kardec, assim, é o mais contrário de Kardec que eu consigo imaginar. E o Rick, né, vai dizer sobre isso, que ele prefere esse tipo de descrente, né, de ateu, que é a pessoa que diz, olha, a ideia é essa e as consequências são essas, que sabe o que ela está esposando, o que ela está adotando, que são as consequências, né? Você adota uma ideia, o que isso significa? Se isso for verdade, o que isso significa na minha visão da realidade? E o Russell admitiu isso. E por outro lado, talvez pelo meu viés de espírita, isso me soa tão horrível, que para mim, pelo menos, acaba soando como um estímulo para ir na direção contrária, né? E eu acho que talvez Kardec concordasse com isso, que você olhar o materialismo nu e cru é um negócio tão desesperador, tão sombrio, que acho que, para a maioria das pessoas, pelo menos, isso desperta na gente um incômodo que pode nos levar a outras coisas. E aí sim, esse sentido intuitivo da busca de uma esperança, de uma convicção, né? O Rick falava uma coisa que também que me impressionou um pouco, que é ele cita Kant, o filósofo do século XVIII, o grande filósofo Kant, que dizia que, digamos assim, a ética ela só faz sentido se houver como pressuposto uma espécie de continuidade da vida para além desta, né? Senão você não consegue explicar certas posições éticas, etc. Eu não sou nenhum expert em Kant, né? Recebi essa informação de segunda mão, mas isso me faz o que pensar, acho que bate um pouco com o que vocês estão dizendo, né? Com essa esperança, às vezes inconsciente, mas que está lá, que dá sentido a uma ação. E agora eu percebo que, na verdade, são coisas bem contraditórias, que eu comecei contestando e voltei ao mesmo ponto que você, citando Emmanuel, Érica, trouxe, né? Essa coisa da intuição, né? Da esperança, mesmo que ela não está articulada. Enfim, é um assunto complexo. Eu sempre me vejo dando voltas e cabeçadas quando eu lido com isso. Até porque uma das bases, as leituras de fé que o Espiritismo faz, que eu acho que é uma das mais instigantes, é a ideia de que, em tese, né, você nem precisaria tanto ter fé, porque a sobrevivência da alma, essas coisas, você poderiam ser demonstradas de forma positiva, né, concreta, que todo mundo pudesse ver de alguma forma. Obviamente não foi o que aconteceu, pelo menos para a maioria das pessoas, mas ainda é uma possibilidade que eu acho interessante, né, você demonstrar certas concepções espirituais de tal maneira que mesmo o mais aguerrido dos céticos conseguisse dizer, não, aí tem alguma coisa. Ainda não chegamos nesse ponto, né? Apesar dos esforços aí da ciência, aqui e ali. Tem algumas coisas que são muito promissoras, mas a gente ainda não chegou num consenso universal, né? Que todo mundo aceite, que era, na verdade, o grande sonho, né? Do Kardec, dos espiritualistas lá atrás, no século XIX, provar para todo mundo para que você não precisasse mais pedir a fé tradicional, né? Você simplesmente pudesse mostrar, ó, tá aqui, com a mesma certeza com que você demonstra o movimento dos planetas ou um fenômeno humano. Enfim, tô divagando, gente. Desculpa, essas coisas me deixam reflexivo. Imagina, bem válida isso, as reflexões. E agora eu fiquei pensando, sabe, Rodrigo, em torno das coisas que você falou. E aí eu penso o seguinte, né, nesse último aspecto que você trouxe, né, que muitas das vezes o fato da gente ver essa maneira, né, que o Emmanuel traz no livro, talvez seja uma forma até didática de tentar partir do concreto para algo que é menos palpável. Porque a gente entender a fé, né, em coisas mais visíveis, não estou dizendo a fé já elaborada por um espírito já que né, já habitou um corpo carnal. Não, mas a gente sabe que a criação divina ela não se inicia com o homem. E que tudo que nós temos hoje de conquista, tanto do ponto de vista moral, intelectual, de certa forma, foi sendo apreendido ao longo dos diversos reinos, né, que nós, como princípio, né, lá da criação, fomos passando até virar princípio inteligente e até virar onde a gente está hoje.
Então, assim, eu acredito que da mesma maneira que a gente foi, aí é uma opinião, lógico, né? Uma visão, da mesma maneira que a gente foi aprendendo, né, nos diversos reinos a habitar um corpo mais compacto, a ter uma sensibilidade, por exemplo, no reino vegetal maior, a desenvolver os instintos, né, estagiando lá no reino animal e por aí vai. Eu acredito também que toda a criação divina, de alguma maneira, ela tem ali em germe, sim, não a fé elaborada, né, dessa maneira como a gente está hoje, tem possibilidade de exercitar, mas algum princípio ali. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos muito antes de sermos homens, espíritos. Então, assim, eu vejo que seria uma possibilidade, sim, a gente, ao observar a natureza, por exemplo, a gente vê ali, claro, sem eles fazem, né, algo como se fosse algo orquestrado mesmo por uma força maior, sem o raciocínio. Sabemos disso. Os diversos reinos, mas ali existe uma lição, e aí pode ser poética, você falou que é algo que te incomoda um pouco na linguagem do Emmanuel, e eu adoro, na verdade, a linguagem poética, você sabe disso, né, Rodrigo? E eu acho que isso enriquece a nossa visão, porque são perspectivas diferentes para a gente ver uma mesma coisa. Você vê que, como você falou, ainda que você começou rebatendo, né, essa ideia, e no final você caiu na mesma coisa. Porque, no fundo, né, a gente está falando de diferentes caminhos para chegar no mesmo ponto. Com certeza existem espíritos, almas que vão ser mais sensíveis a esse tipo de explicação. Outros vão precisar de coisas mais, né, de repente, factuais, complexas. Quer dizer, tem metodologia para todos os gostos. Né? Então, eu acho que é algo que contribui, sim. É uma outra perspectiva, e eu acho que de um mesmo assunto, mas por um ângulo diferente. E outra coisa que eu pensei aqui, da onde viria, né, nesse texto que eu citei, do Evangelho, que está lá no Fé e a Caridade. Aí eu acho que a gente precisa também fazer um recorte, como você falou, a questão conceitual do que a gente está falando, que fé é essa e que caridade é essa, né? Então a gente precisa colocar parâmetros também para isso, que às vezes a gente está partindo de pressupostos diferentes. Então, assim, partindo da ideia, eu estou me baseando aqui, essa mensagem foi extraída do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, fé, nessa mensagem, ela é tida como 2 pontos principais. Sentimento inato do homem, que foi um ponto que o Eric trouxe para a gente, né? E que Emmanuel reforça, que é algo que está em nós, na sua destinação futura. Esse é o primeiro ponto, nesse texto, tá? E o segundo ponto é a consciência das faculdades, né? Que esse homem tem, né, que foram colocadas nele e que ele, por vontade própria, ativa, deve fazer, desenvolver. Então, aí seria o papel, né, dessa vontade firme, né, que a gente tinha falado lá no início, quando eu falei a respeito de Leon Denis, né, a vontade como sendo a potência da alma, porque ela vai ativar algo que nem sempre está desenvolvido ainda em nós. E, então, esses 2 pontos seriam, né, os pontos que são destacados nesse item, né, fé e a caridade. E a caridade, né, é a caridade segundo Jesus, porque senão a gente vai trabalhar também com um conceito muito grande de caridade. E a caridade segundo Jesus é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Parece uma decoreba, né? As pessoas falam bip, 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 é mesmo. Mas, quando a gente para pensar, daí qual seria essa relação entre fé e a caridade? Por que se afirma que a verdadeira caridade não seria possível sem a fé? Porque, vamos combinar, se eu não tenho, vou falar de experiência pessoal, tá? Tem determinadas situações na vida que eu vou falar, não sei vocês,
Mas se eu não tivesse, de alguma maneira, acesso a esse tipo de informação, de conhecimento, de que eu tenho uma destinação futura, de que eu trago algumas potencialidades que, embora não estejam ainda lá desenvolvidas como deveriam, eu ia ser uma pessoa muito mais reativa. Então, talvez eu não iria ser tão benevolente em algumas situações, talvez eu não ia me esforçar para ser um pouco mais indulgente, e que dirá perdoar a ofensa. Se eu ficasse no terra a terra, né, se eu não levasse em consideração que eu tenho uma destinação futura, isso está relacionado à fé, segundo o Evangelho, e se eu não acreditasse que eu trago potencialidades porque sou filha de Deus, ainda que eu tenha as minhas dificuldades, eu posso, através da vontade ativa, do esforço, desenvolver em mim um pouco mais de compreensão, um pouco mais de paciência, um pouco mais de empatia. Se eu não creio nisso, eu não consigo cumprir o que é proposto como caridade, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. É nesse sentido. Então, para mim faz muito sentido, sabe? Essa conexão entre a fé e a caridade. E não é só isso, tem uma outra... Assim, tem no próprio capítulo, né, que o Eric que trouxe para a gente, da fé transporta as montanhas, o item 11, que eu estou aqui com o Evangelho, fui colar aqui, tem a parte dos Instruções dos Espíritos, que aqui é exatamente o José, Espírito Protetor, que traz, que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Então, assim, em vários pontos, em alguns pontos, não é só em um lugar que a fé está sendo colocada como mãe de outras virtudes, né? É mais de um ponto, né? Então, isso vem confirmar a esperança e a caridade são consequências da fé. Isso é uma parte literal aqui desse trecho. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. E aí, nesse sentido, que eu vejo que tem tudo a ver. Na minha concepção, tem tudo a ver isso que foi dito. E aí, só para finalizar, que eu já me estendi muito, nesse texto também que eu falei para vocês do Emmanuel, o Pensamento e Vida, tem uma hora, como ele está se propondo a fazer essa conexão entre a importância da fé para a gente poder alcançar esse bem e também ser, né, de certa forma, reprodutor desse bem, ele diz que, independente, pegando o que você falou da questão das diferentes concepções, né, até religiosas, ele fala, olha, independente da questão religiosa, se você é isso, aquilo outro, não importa. Seja seguidor, né, o que ele sugere é isso, né, do bem maior. E o bem maior, uma criança pode fazer, ainda que ou ela esteja trazendo aquilo de bagagens de outras vidas, ou até mesmo pela própria educação, né, daqueles que a criam, né, de ter um ímpeto de ajudar quando alguma coisa acontece, né, e que ela pode ser útil. Esse bem maior pode acontecer por aqueles que nem têm religião, nem se dizem acreditar em Deus, por um homem de ciência, por uma mulher de ciência, por um poeta, por um escritor, por um... Há tantas possibilidades do bem, e eu vou inserir, não vou entrar nisso, tá, Rodrigo? Depois você lê. Só uma sugestão de leitura, que eu acho que é onde faz uma conexão, para mim, pelo menos foi, eu gostei muito desse livro, que é um livro do Hermínio Miranda, não é um livro espírita, embora ele seja, né? Mas é um livro que traz uma espécie de uma biografia, né? de um grande cientista, né? norte-americano, que foi o George Carver. E ele, o nome desse livro, que na minha opinião é como se fosse um encontro entre a fé humana e a fé divina, é O Pequeno Laboratório de Deus. O George Washington Carver, né, ele, não sei se vocês conhecem um pouco da história dele.
Já ouviram falar? Não sei, né? Ele era médico ou biólogo, uma coisa assim, não era? Ele se tornou Negro, inclusive. exatamente, Rodrigo, ele mesmo. Ele se tornou um cientista, assim, um grande cientista da área agrícola. E ele era, né, como eu falei, um negro americano, filho de escravos. E o Hermínio acaba trazendo para a gente, né, a trajetória desse sujeito, não só em relação aos feitos, né, científicos que ele teve relacionados a várias áreas, a questão de artes, ele, né, mas também ele traz ali traços de caráter desse homem que fazem toda a diferença. É um homem, né, que é descrito pelo Hermínio de Miranda como sendo muito humilde, muito perseverante, porque a história de vida que ele tem de sucesso, né, acaba sendo fruto da construção dele. Ele não recebeu nada de herança, digamos assim. E ele tinha uma motivação forte, né? Por isso que eu acho que é uma conjunção entre a fé humana e fé divina. Ele sabia que Deus tinha planos para ele dizia isso. E aí ele sempre procurava colocar os seus talentos à disposição para servir, né, a população pobre e negra dos Estados Unidos, né? Então, por isso o nome é o Pequeno Laboratório de Deus, né? Porque ele consegue, através da trajetória dele, fazer uma conexão entre colocar esse conhecimento a serviço de um propósito de Deus. E aí tem uma questão de uma fé, né? E outra coisa que a gente vê, tem umas passagens do livro que são bem interessantes. Se der tempo, depois a gente volta, mas que tem uma questão que não dá para pensar assim, Hermínio Miranda ele tem uma vivência, né, espírita, ele não deixou essa marca nesse livro, embora não seja um livro espírita, ele trouxe a questão da espiritualidade. Então, tem umas partes nessa biografia que ele dá uma pincelada, e aí, se a gente tiver um tempo, a gente pode falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Se não, fica aí a dica, a sugestão de leitura, O Pequeno Laboratório de Deus, Hermínio Miranda, essa biografia rica, muito rica. Porque isso é uma coisa que eu não sei o que vocês pensam sobre, vou lançar essa pergunta, inclusive, né? Porque eu fiquei pensando, estudando, assim, lendo, né, de referências sobre fé, apresentada no Evangelho como sendo fé humana e fé divina. Talvez para uma pessoa que não creia em nada transcendental, digamos assim, acreditar que é importante que a gente tenha confiança de que, pelo menos, o que eu projeto vai se realizar pelos meus esforços, já é algo potente e necessário, a ponto de, mais para frente, de repente, a gente acreditar em algo mais sutil, né? Mas a pergunta que eu faço a vocês me parece que é colocado de uma forma separada, né? A fé humana e a fé divina. E quando eu vi essa trajetória, né, eu achei que desse cientista, eu fiquei pensando como que ali tem uma possibilidade de integração. Afinal, Deus, ele não atenderia os homens através dos próprios homens aqui na Terra, e mulheres. Então, por que não, né? Tanta coisa aí é criada anonimamente para fazer o bem da humanidade nos laboratórios, nas pesquisas, que a gente nem desconfia. E não há fé ali também? É o conceito que Kardec traz de fé no Evangelho, né? Na fé da confiança também em si mesmo, nas próprias realizações, né? Lembrando aquela frase, né? Não há salvação fora da caridade, né? Kardec contrapõe a não há salvação fora da igreja. Então, o espiritismo, ele é, de certa forma, universalista, né? Porque ele coloca que não é a fé espírita que você vai salvar, mas é o bem, a caridade, né? É claro que você deve divulgar o espiritismo, como Kardec fala no livro dos Médiuns, no capítulo 3. Você pode ter esse intuito, né? Mas não é uma fé
não é um proselitismo salvacionista, né, como outras religiões têm. Ah, e a fé espírita, eu queria tocar no assunto, que eu acho que vai ser falado depois pelos outros amigos, né, na fé, como a fé ajuda a saúde, né, a saúde mental, mas também física, né? Tem o Alexander do NUPES, Alexander Moreira, que ele trabalha a fé, como a fé ajuda no psicológico, né? E Kardec já falava isso das consequências do materialismo, para o aumento do suicídio, como o materialismo induz ao niilismo, né? E como a fé espírita ajudava, prevenia o suicídio, prevenia a loucura, como ele chamava, né? E exatamente o Alexander ele trabalha com evidências científicas de como a fé ajuda no psicológico, né? O Alexander Moreira Almeida, no NUPES, ele trabalha essas questões da fé na saúde, na saúde mental. Né? E isso é reconhecido pela medicina, né? Como a prece, como a fé ajuda, né? Os pacientes com até com no psicólogo ali ele percebe como a fé ajuda o paciente, por exemplo, nessas questões e também enfrentar problemas de diferentes ordens, né? Então a fé ela tem essa essa utilidade, né? É claro que tem um tem um filósofo, né, que o André Comte-Sponville, não sei se vocês conhecem, o André Comte-Sponville, ele tem um livro chamado Espírito do Ateísmo, né, que ele fala de uma espiritualidade ateia, né, mas o próprio Kardec ele coloca dois tipos de ateus, né, o ateu sistemático e aquele ateu por falta de algo melhor, né, que ele só conheceu as religiões dogmáticas, né. Ah, e eu acho que muitos se encontram nisso, né, se conhecessem o espiritismo realmente deixariam o ateísmo, né, se conhecessem o real espiritismo. Enfim, a fé espírita ela é especial porque é diferente de uma fé dogmática, ela traz a comprovação, né, da sobrevivência da alma. Então ela traz essa base científica que demonstra, né, a sobrevivência e por isso que o espiritismo é o maior inimigo do materialismo, como Kardec diz, o espiritismo veio acabar com o materialismo, dar essa base de crença, né, racional. Aproveitando o gancho, né, o Alexander Moreira Almeida, que eu tive o prazer de entrevistar não, mediar um papo, né, que ele foi mais uma palestra no canal do Lepide no Oeste, né, quem for lá no YouTube, Lepide no Oeste, primeiro encontro no Oeste, digitar lá no YouTube, vai achar, a gente entrevistou ele no dia último 30 de março de 2023, foi um papo bem interessante, ele traduziu agora um livrinho com outros dois autores chamado A Ciência da Vida Após a Morte, né, que foi publicado por uma editora acadêmica importante lá fora, Springer, e basicamente resume, né, é um livro realmente pequeno, mas tem menos de 100 páginas, falando, né, dos últimos estudos sobre possibilidade de sobrevivência, da consciência humana, etc. Então isso vai muito no espírito do que você está falando sobre a maneira como o espiritismo procurava demonstrar, né, não apenas demonstrar mesmo, né, de uma forma dentro dos parâmetros do que seria a ciência da época, demonstrar a existência do espírito e todas essas coisas. Como historiador, eu só tenho que contestar o sentido de que eu não acho que essa demonstração foi feita de verdade. Eu não sei, de forma muito pontual, mas assim, a gente ainda está, na verdade, operando dentro da categoria da fé religiosa tradicional. A maioria dos espíritas nunca viu um espírito. Provavelmente não tem, nem querendo, tem chance de assistir a sessões mediúnicas, porque elas não são abertas. E tem uma série de problemas que eu acho que a gente não honrou esse ideal
lá dos pioneiros como Kardec, poderíamos melhorar, né? Tenho esperança de que melhoraremos nesse ponto. E talvez, eu acho, minha aposta pessoal hoje é que, na verdade, já não tem mais nada a ver com o espiritismo. Assim, essa demonstração, quando se for feita, vai ser feita pela ciência mesmo, vai ser feita fora da gente. A gente chegou a inspirar a cultura popular, né, com certas ideias que estão aí nos filmes. Todo mundo, o mais materialista dos seres humanos, provavelmente cresce vendo filmes com conceitos espiritualistas aparecendo. Pelo menos no nível do folclore, né, a coisa já está muito entranhada. Mas eu acho que essa demonstração não vai ser feita pelo espiritismo como um movimento. Acho que a nossa chance passou. Enfim, mas ainda é um dos meios possíveis, né? Por isso mesmo, eu ia até perguntar para vocês, assim, já que estamos falando desses diferentes sentidos e compreensões de fé, o que fez vocês terem fé? Fé no sentido de aceitação, né? E convicção no espiritismo. Eu não sou muito de partir para a autobiografia, não, mas eu acho que às vezes é útil. A gente está falando aqui de teorias, de formas de fé, falando disso na prática. Né? Como foi para vocês? Vou falar como foi para mim, assim, muito brevemente. Desde criança, eu me interessava por assuntos ditos misteriosos, discos voadores, fantasmas, etc. Lia o que me caísse nas mãos sobre isso. Lembro muito bem de que às vezes tinha alguma reportagem na TV e tal. E tive contato também com alguns livros que hoje eu não recomendaria, mas que na época eram tudo que eu tinha, né, da coisa de realismo fantástico, aquele pessoal que ficava especulando se tinha lemurianos ou atlantes dentro da Pedra da Gávea, né, esse nível de coisa, meio arquivo X. E como eu era criança, eu não tinha senso crítico nenhum, eu ia absorvendo aquilo como se fosse verdade absoluta, mas aquilo me predispôs, na verdade, a me interessar por esses temas. E no comecinho da adolescência, eu encontrei um programa de rádio espiritualista, né? Ramaticista, e foi por ali que eu ouvi falar do que era o espiritismo. Então as coisas se encaixaram muito bem, né? O espiritismo, digamos assim, ajudou a dar ordem na minha cabeça juvenil a conceitos que eu até conhecia, mas que ninguém nunca tinha amarrado numa doutrina coerente. Me deu um norte moral, então assim, não foi uma persuasão apenas de ordem intelectual, né? E o que me faltava era a convivência com outros espíritos, porque isso eu levei muito tempo para ter, né? Então, assim, o espiritismo para mim me soa muito como uma proposta de ver o mundo, e acho que é por isso que eu racionalizo muito a minha fé dentro do possível, né? Porque eu entrei em contato com ela desse jeito. Outras pessoas que se convertem, né, a outras religiões, às vezes eu estudo um pouco isso, as pessoas falam. Sempre me passa a impressão de que doutrina é o que menos interessa, dependendo de qual agremiação religiosa você está se associando, a questão doutrinária me parece que em muitos casos tende a ser secundária. As pessoas se encantam pela comunidade, pela convivência, pela disciplina moral, né, pelo senso de honestidade, pela esperança, enfim, por outros componentes também, a doutrina vai entrando a reboque. Mas entre espíritas eu já não sei. A doutrina fala muito da coisa da lógica, da atender à razão, mas eu também não sei como isso é na vida real. Isso é a teoria, né? Para vocês, como foi que vocês descobriram e abraçaram, assim, brevemente, né? Que a gente não tem tanto tempo, não parece, mas já está uma hora aqui. Como é que foi para vocês encontrar o espiritismo e encontrar nele a- vamos dizer assim, encontrar nele a sua fé? Quer começar? Começar com a Érica, então, já que o Eric falou por último. Pode ser, vamos nós, então. Para mim tem diferença. Encontrei o espiritismo e estou trabalhando a fé, ainda e muito. Encontrei o espiritismo, na verdade, fui jogada, assim, vai reencarna, filha, na barriga, já de mamãe, dentro do centro espírita, nesse nível, a pessoa totalmente necessitada de reencarnar ali daquele jeito. Mas daí, entre idas e vindas, né, evangelização na infância, depois um certo afastamento por questões mesmo de estudo, etc.
E aí precisei voltar já na vida adulta, precisei, porque essa é a palavra. Mas, enfim, esse reencontro, né, com o Espiritismo não ativou a minha fé de uma forma que vá ao encontro do que a gente está dizendo como uma definição de uma fé raciocinada, de uma fé que acredita que as coisas funcionam a partir de leis que são imutáveis e que, inevitavelmente, as nossas ações vão ter reações. Eu ainda estou nesse processo de construir isso de uma maneira um pouco mais sólida em mim, na minha vivência. Agora, sem dúvida, para mim foi o início dessa trajetória de construção de fé, né? Como eu faço questão de frisar, eu estou muito em processo ainda, não a tenho assim, dessa forma, né, ainda tão consolidada. Sem dúvida, foi por dificuldades mesmo de vida o que eu citei em um outro momento aqui, né, da nossa conversa, que se não houvesse essa informação para mim, né, de que existe uma vida futura, de que mesmo que eu não esteja conseguindo lidar com determinadas coisas ali, eu tenho potencialidades para desenvolver essas, essas situações, eu não sei o que seria de mim, sabe? Então, eu acho que é nesse sentido que eu vou encontrando um caminho de construção dessa fé um pouquinho mais robusta, né? Um pouquinho menos frágil, que tem ainda muitos momentos de dúvida, sim, mas que com certeza hoje é o momento que eu me sinto muito mais confiante nessa lógica que regula todos os seres, regula todo o equilíbrio universal, né? Essas leis que a gente fala, são imutáveis, de vez em quando a ciência descobre um outro negocinho que dá um ajuste ali ou aqui, mas assim, elas, de fato, elas têm uma regularidade, elas têm uma forma de comportamento previsível, digamos assim. Se a gente age de acordo com elas, a gente tem um retorno positivo, e quando a gente age, né, em desacordo com elas, vem o sofrimento, e aí a gente precisa novamente se voltar, né, para refletir sobre o que essa dor está trazendo para a gente. E a gente acaba caindo na fé de novo. Então, para mim foi dessa forma, está sendo dessa forma. Eric? Para mim, o que me dá essa fé racional, né, é a lógica, mas hoje eu posso dizer que eu tenho certeza absoluta, praticamente absoluta, de que existe, né, algo além, né? Porque eu participo dos grupos de evocação, né? E quando você vê Explica assim, pra galera o que é um grupo de evocação, pro pessoal não tomar um susto, achando que você tá falando de pentagramas no chão, velas e demônios extradimensionais ou essas coisas. não, é um grupo particular que a gente evoca os espíritos, né? E assim, falando até um relato pessoal, né? Eu eu tive uma namorada que ela desencarnou, né? Foi um pouco antes de eu criar o canal. E aí, quando você evoca a pessoa assim para o médium, e o médium não sabe de nada, e, e aí o médium, né, vem, começa a chorar e fala assim, ipsis literis, o que a pessoa falava, detalhes, nomes, coisas, não são coisas que postam na rede social, são coisas que você conversava, sabe, informalmente com a pessoa, assim, né? Porque, falar, por exemplo, o nome completo você pode achar na internet e tal, mas coisas muito, muito que não estariam na internet, muito específicas, né? E quem faz evocação é muito fácil evocar um parente desencarnado e acontecer isso, né? E aí eu fico triste que o movimento não tenha contato com evocação, porque é uma coisa que te dá uma fé tão forte. Um médium fala uma coisa assim
o médium começar a falar, né, falar uma coisa que é a pessoa ali, praticamente, né, a médium tava eu tava na minha frente, a médium, e era como se eu estivesse falando com a Daniela, né, que era a menina. Praticamente a pessoa ali, aí, enfim, tu fala, não, não é possível que isso seja, sei lá, como é que eu poderia explicar isso de outra forma? O médium pegou na minha cabeça as informações telepaticamente, só se apelar para isso, né? Mas É uma é, explicação que serve para qualquer coisa, né? Assim, ela também não é falseável. Você não, o Padre Quevedo fazia isso. Tudo ele jogava para telepatia. Tá, demonstra telepatia, então. E ficavam elas por elas. pois é. Mas assim, se fosse realmente, o próprio Kardec responde isso, né? Se fosse meramente telepatia, muitas vezes o já aconteceu nos grupos de que o médium falou coisas que ninguém ali sabia, né? E só depois veio a se confirmar. Então, aí a pessoa apela para um. Kardec falava que as pessoas apelavam para o médium que pegava do mundo todo, as informações do mundo todo, né? A Kardec fala assim, né? A pessoa apela para qualquer explicação extraordinária, menos para a vida após a morte, né? A pessoa apela para tudo, menos para. Enfim. Mas é isso. Acho que qualquer pessoa. Passou a moto aqui. Tipo, qualquer pessoa que faça num grupo familiar evocação vai ter essa certeza quase que absoluta. É impossível. Evoca pessoas que você conheceu que vai. Você pode não de primeira ter a certeza ali, mas se você insistir, uma hora vai aparecer as evidências, né? Aí teve outros casos, né? Por exemplo, eu teve uma pessoa que a gente evocou que o, era um amigo de um amigo meu, né? E, e aí esse amigo tinha uma relação extraconjugal, né? E o meu amigo tinha descoberto isso no mesmo dia, né? E aí o médium vai lá e coloca isso na comunicação, né? O cara lá pedindo desculpa para a esposa, né? E ninguém sabia disso direito. Então, enfim, é só participando de grupos familiares para a gente saber que e evocando para perceber como que é extraordinário assim o que acontece. Acho que talvez por isso que tenha tido tanto interesse em proibir a evocação, né? Porque não interessa a certos espíritos do mundo espiritual que as pessoas tenham essa certeza tão fácil, né, de acontecer assim. Você não precisa de nada, você só precisa de um médium, de evocar e pronto. Então, por isso que talvez proibir a evocação foi um meio de certos grupos de espíritos de impedir que as pessoas tenham acesso a essa certeza inabalável, né? Você está sugerindo que Emmanuel, por exemplo, os espíritos do Chico são agentes das trevas. Nossa! O Emmanuel era obsessor de Chico, tá nessa linha? Tem uma galera ortodoxa que defendia uma coisa assim, né? Isso há muito tempo atrás, eu não sei se ainda tem. Eu acho simplesmente que as pessoas. Acho que dá para pensar em. É opinião, um palpite meu, não tenho nenhuma só autoridade nenhuma sobre isso, acho que ninguém é. Mas assim, dá para pensar talvez que as pessoas possam errar na dose até com boa intenção. E aí o espiritismo brasileiro é uma coisa muito complicada, né? A gente está aqui há 60 e tantos episódios discutindo basicamente aspectos dele. E tem coisas ali muito complicadas, assim. Se a gente fosse se basear em Kardec só para entender o espiritismo brasileiro, a gente não ia entender nada. E vice-versa. Enfim, não que Kardec não tivesse suas limitações também, mas é fascinante quando você vê o conjunto da obra, né? Enfim, estou aqui divagando de novo.
Bom, gente, então já estamos aqui, não parece, aqui no nosso tempo bruto pré-edição, já estamos há mais de 1 hora nessa conversa. Mas episódios de podcast, infelizmente, eles têm que chegar ao final, né? E aqui a gente tem mais ou menos uma ideia do tempo limite de cada episódio. Então, eu vou voltar também à moda antiga e vou convidar aqui cada um dos participantes a fazer suas considerações finais. Vou começar aqui já que ele foi o último a falar, vou começar com a Érica, depois passo para o Eric, e aí depois até lá, eu consigo pensar em alguma consideração final, se eu chegar lá. Que é um tema, esse realmente é um tema assim que mexe com a gente, ele é muito grande. Então, Eriquita, o que você deixa para o nosso ouvinte neste finalzinho de episódio? Primeiro, para você, meu caro Rodrigo, quero dizer que eu levo fé que você vai conseguir essas considerações finais. Boto fé em você. Eu sempre um otimista. Nem sempre. Mas vamos que vamos. E assim, eu gostaria de terminar aqui confirmando um pouco dessa aposta que eu tenho, que a fé divina se faz através da fé humana também, né? E para isso eu vou fechar para vocês ficarem com vontade de ler o livro que eu citei do Hermínio Miranda, uma situação, ele não era espírita, ele não estava vinculado a nenhum tipo de religião, militando em nenhum movimento, mas ele era uma pessoa muito ligada à questão da espiritualidade. E muitas das coisas que ele inventou, que ele trouxe de progresso, né, científico, que facilitou a vida de pessoas bastante humildes, foi através de ideias que vieram do mais alto, não através de uma evocação, né? Que não foi o caso, que é uma ferramenta super útil, né? Como o Eric e o Rodrigo frisaram bem aí. Mas, por exemplo, uma dessas interferências que ele teve, que determinou descobertas, foi através do sonho. Olha que interessante. Ele estava tentando, né? Para a gente hoje pode parecer uma coisa nossa, mas isso a gente encontra em qualquer lugar. Mas na época, né? Ele estava tentando produzir lixas específicas que ele necessitava para poder concluir certos trabalhos que ele fazia no laboratório dele. E aí, só que ele não conseguia chegar, e por isso esses experimentos estavam lá parados. E aí teve um dia que ele sonhou que ele vinha uma oficina ambulante e lá tinha um homem que estava colocando a roda num veículo. Aí ele se aproximou desse rapaz e perguntou para ele se ele sabia fazer lixa. E esse rapaz respondeu para ele: eu sei, o que você está fazendo está tudo certo. Só faltou uma coisinha: você não ferveu a areia. E aí, quando o nosso cientista, né, acorda, ele já estava com o problema das lixas resolvido. Ele foi lá, fez o que, né, a confiança dele, né, nessa comunicação que foi feita, mesmo sem essa consciência, né, mas essa dica, né, que esse sonho trouxe para ele, acabou fazendo com que ele concluísse vários experimentos importantes, porque ele conseguiu criar mais uma etapa, né, de concretizar ali a feitura daquela lixa. Então, assim, às vezes a fé, ela se baseia muitas das vezes, né, as confirmações estão às vezes em coisas pequeninas do nosso dia a dia, né? Então, às vezes pode ser uma lixa, pode ser uma outra coisa ali que está se dando, né, aquele start de que realmente a gente precisa acreditar. Então tá, Érica. Obrigado. Então, Eric, sua vez. Eu queria agradecer ao Rodrigo, à Érica, e só terminar falando da importância, né? Uma das questões que eu tinha pensado em falar, da importância da fé no convívio, né? Porque eu conheci muitos espíritas, né? Que por um motivo ou outro se isolaram, né? E eles acabam sempre se desviando da crença espírita, né? Então, eu acho que é importante, até para um fortalecimento da fé, e a gente está num momento de baixa, que se fala nos centros, né? As pessoas preferiram ficar no online, enfim.
mas é importante esse contato. Particularmente meu centro é bem movimentado, mas é importante esse contato para manutenção da fé, né? Esse contato entre essas pessoas que compartilham da mesma. É o que o Kardec chamava da religião. O próprio Kardec falou que o Espiritismo é uma religião no sentido de comunhão de ideias e pensamentos, esses laços, né, entre os espíritas. Religião no sentido sentido etimológico de religião, o elo, o laço, né, que nos conecta, nos religa. Então, é isso. Tenham fé. A Érica disse que ia ter fé de que eu ia conseguir achar algo para falar, já que hoje a gente está aqui numa uma sessão de improviso, não tem nenhum script prévio, exceto pelas citações, né, que a gente preparou antes. O que eu vou dizer é que, sendo eu muito racionalista, que é uma boa coisa quando você é um acadêmico, mas eu ainda me digladio também, faço eco às palavras da Érica quanto à questão da fé, pelo menos no seu grande potencial, mas assim, no que diz respeito à minha relação com o espiritismo, ele sempre me foi para mim uma bússola, né? Uma bússola moral. Acho que mesmo que eu trocasse o espiritismo por alguma outra coisa, eu provavelmente ainda continuaria mantendo essa bússola dentro de mim, mesmo que informada por algumas outras coisas. E ela se encaixou muito bem no momento que eu realmente precisava. Então a fé tem muito a ver com isso. Mesmo que, obviamente, eu não fico. Não acho que seja muito relevante, pelo menos para mim não é, a minha vivência não é assim, de ficar debatendo detalhes técnicos sobre o perispírito. Eu acho uma grande perda de tempo, eu prefiro me apegar aos grandes princípios, às linhas gerais, e para seguir um pouco aquela linha que dizem, né? Se não é vero, é bene trovato. Se o espiritismo não fosse verdade, né, ainda assim ele teria sido tremendamente útil para mim. Eu sei que sou muito pragmático, né, mas eu hoje como o Eric também, né, eu tive a tardia, mas certeira sorte de conseguir participar de trabalhos mediúnicos. E realmente eles têm esse efeito, em mim também tiveram esse efeito de te dar, fortalecer aquilo que você já acreditava, né? E, embora a minha experiência tenha sido diferente, não tenha sido tão pessoal, mas realmente dá sentido aquilo tudo que a gente muitas vezes lê só na teoria. Para deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, a minha sugestão, é só uma sugestão, vocês podem achar razoável ou não, é que assim, quando a gente fala de fé, ou esperança, ou caridade, né, que são temas que a gente até pretende abordar no futuro, a gente está falando ainda a linguagem do cristianismo, em grande parte. Então, acho que vale muito a pena também entrar em contato com outras visões, não apenas aquilo que é dito dentro da literatura espírita, mas também pelas nossas religiões irmãs. Né? Você, tem gente que vai dizer, o espiritismo não é religião. Bom, pode-se discutir isso, eu acho que é, e não vejo nenhuma desvantagem nisso. E existem reflexões muito, muito interessantes no âmbito protestante, no âmbito católico e outras também, né, daquelas que não são cristãs, mas que se afinam em pontos fundamentais, como o budismo. E eu acho que vale muito a pena entrar em contato com esse tipo de coisa, né, fazer valer essa característica do espiritismo que o Érico mencionou, do universalismo. É uma das nossas maiores vantagens, a gente está aberto a visões outras também. Porque, no fundo, a gente sabe que a fonte fundamental é sempre a mesma. E as perguntas que essas fontes tentam atender também são basicamente universais também, né? Somos todos seres humanos, somos todos espíritos de evolução, tendo lutas mais ou menos parecidas no geral. Então, acho que vale muito a pena. Eu citei o Fosdick, que era protestante, mas tem muitos outros. Né, tem o Channing, no século XIX, de quem eu gosto muito, tinha os transcendentalistas também, para citar só alguns que eu tenho conhecido mais recentemente. Então, acho que vale sempre a pena estabelecer um diálogo. Não porque seja tudo a mesma coisa, isso também é uma visão rasa, mas porque mesmo nessa diversidade existe beleza e utilidade. Existem pegadas e abordagens que a gente não vai encontrar, muito provavelmente, dentro do Espiritismo. Então, a gente tem que estar sempre em constante diálogo, porque é uma das vantagens de ter
uma visão espiritualista aberta. A gente tem o otimismo, a confiança, a fé de que, no geral, todos os caminhos levam a Deus. Então a gente está aberto a perceber insights diferentes, novas informações, novas abordagens, e acho que isso é o que torna a nossa doutrina extremamente humanista no melhor sentido, né? Aberta às muitas expressões da espiritualidade humana. E é isso. Chegamos agora ao fim de mais um episódio do Horizonte Espírita. Hoje não tivemos convidados, como vocês perceberam, mas batemos um papo entre nós, que é um formato que vamos revisitar de quando em quando daqui para frente, né? O Horizonte Espírita Raiz. E aproveito para lembrar também que o Horizonte Espírita está disponível nas principais plataformas de podcast. Também tem um perfil no Instagram, @Horizonte Espírita, tudo junto, e um canal próprio no YouTube, onde esse episódio e todos os outros também serão publicados. Nosso e-mail de contato é horizontespirita2@gmail.com, e ali estamos abertos a críticas, sugestões e o que mais vocês quiserem dizer. Então, se você tiver alguma coisa que você queira compartilhar sobre a questão da fé, por exemplo, que foi o nosso tema de hoje, fique à vontade para nos escrever, tá bom? Então, a todos vocês, um muito obrigado e até a próxima.